Bem-vindos a mais um PNR Educação. Hoje nós estamos aqui com o Fabrício Cunha. Fabrício, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Tenho muito carinho pelo Ismael, mas tenho ainda mais carinho por você, que eu conheço desde os nossos pouquíssimos anos de idade. Há muitos cabelos atrás, no meu caso. Muitos cabelinhos brancos aparecendo. Ismael, obrigada, viu? Esse aqui, com certeza, é um presente. Para você que não conhece o Fabrício, que eu acho muito difícil, ele mandou aqui uma bio, a Vicky mandou, né? Fabrício Cunha é da Sofia, do Tiago e da Catarina. Você quer ir explicando item por item? Não, eles são os meus, eles são meus donos, eu sou propriedade voluntária dos meus 3 filhos. Isso é uma coisa mais legal e mais importante que eu já fiz na minha vida e vai ser impossível superar. O PNR Educação é feito para jovens, para pais de jovens, mas principalmente para quem está estudando. A gente tem falado muito de vestibulinho, de vestibular, e você passou com esses 3, né? Vestibulinhos e vestibulares. A mais nova ainda não, ela está em fase de pré-vestibular, inclusive, está estudando para o vestibular. Como foi com os 2 mais velhos? Vanessa, os meus filhos, eles são tranquilos, eles têm uma índole, ainda que a personalidade às vezes seja agitada, eles têm uma índole bem tranquila e eu não tenho nenhum dado diferente do que um pai de filhos adolescentes teria para te dizer aqui. Foi uma alegria passar por isso com eles e isso muito mérito da mãe deles também, que é muito tranquila, muito boa mãe, então trouxe para eles um solo bem pacífico para eles trilharem os passinhos deles. Bom, então esse programa é para menor, para menorzinha que está em fase de cursinho, de preparação, né? No episódio anterior nós falávamos sobre o consumo de arte, a gente falou sobre a questão dos estudos, mas que quem está estudando também precisa consumir arte. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com você, mas quero seguir aqui. Escritor, palestrante, professor, formado em teologia. Você chegou até a ser pastor, né? Muitos anos. Muitos anos. Sim. E escreveu 5 livros. Aí a Vitória me mandou uma coisa aqui que eu não sei, que você vai esclarecer para mim, porque eu nem dei um Google. O que é ghostwriter? É assim que se fala? Isso mesmo, ghostwriter. É uma nomenclatura em inglês, até porque não inventaram nenhum correlato em português, que eu saiba. Mas, basicamente, e de forma bem panorâmica, o ghostwriter é o escritor fantasma, é aquele que escreve um conteúdo para alguma pessoa assinar depois. E isso tem diversas modalidades, tem do mais absurdo que vai parecer para quem está assistindo a gente, que é a pessoa não escreve nenhuma palavra, recebe o tema que ela pediu como encomenda e ela assina e lança como se fosse o livro dela, estuda a partir do que ela recebe e depois vai palestrar sobre isso, enfim. Até pessoas que mandam sugestões de conteúdos, apontamentos, títulos para você desenvolver para ela, pessoas que mandam já rabiscos para você transformar aquilo num livro ou áudios, mas basicamente você é a pessoa que escreve um conteúdo que você mesmo não vai assinar. Você antecede o ChatGPT. Mas muito, né? Muito. Eu cheguei muito antes do ChatGPT, apesar de ele ser muito melhor do que eu. E como que começou esse seu interesse pela literatura e principalmente por essa linha, né, de editorial e editoria? Bom, são 2 interesses diferentes. O pela literatura começou no colégio mesmo. Eu tive começou na minha casa. Os meus pais, meu pai estudou até a 4ª série do ensino fundamental, minha mãe fez até o ensino médio, e eles tinham eu tenho 48 anos, eu sou de 78, então na minha infância, e na sua também, mesmo sendo mais jovem, e na do Davi, que está na parte técnica aqui, que é mais velho do que eu, tinha os vendedores ambulantes de porta em porta, para tudo. Aqui em São José tinha um muito famoso, eu não lembro o nome dele, mas era um senhor mineiro que tinha uma Kombi. Que tudo que você quisesse, precisasse, tinha naquela Kombi dele. De galinha botando ovo até o ar-condicionado. E aí os meus pais, eles tinham esse hábito de atender sempre e eventualmente comprar alguma coisa de quem passava na porta vendendo. E o principal que eu me lembro, desde sempre, eram os livros.
né? A gente tinha coleções em casa que, muito provavelmente, para não dizer que eu tenho certeza, os meus pais não sabiam o que estavam comprando, mas era livro. E eles queriam deixar a casa com livros, para que a gente tivesse essa familiaridade com o objeto. E, de alguma forma, aquilo fosse sendo parte do nosso cotidiano, de uma forma muito familiar. Então, o meu gosto pelos livros começou na infância, folheando mesmo, coisas... Vanessa, na minha infância, eu lia, folheava o Lord Byron, um poeta do romantismo, assim, extremamente lacônico e dolorido, que sofria, que morreu muito cedo, inclusive, por causa dos seus Eu ia te sentimentos. perguntar que livro que você lembra de ter lido pela primeira vez. Eu aqui pensando na fábrica de chocolate, eu pensando, e você vem com um filósofo. Não, mas não é mérito meu, não, é porque estava lá e era o livro que eu tinha Mas para... você nem entendia nada, tava lendo. Eu tava lendo e eu me encantava com aquilo, porque, Vanessa, eu sofro por amor desde muito cedo na minha vida. Eu me apaixono, eu cultivo aquele sofrimento. Aliás, eu acho que eu preferia, às vezes, sofrer do que concretizar a possibilidade do amor. O sofrer tinha um sentido mais interessante. Isso é muito Chico Buarque. Poxa, você me compara com o Chico Buarque, a gente vamos Chico terminar o Buarque. podcast. Adorei. Fabrício, falei no comecinho, quando eu estava te apresentando, a sua pequena está em fase aí de vestibular. Isso. E na semana passada, conversando com o Ismael, a gente falou da importância do consumo de artes e de bons tipos de artes, né? Você sempre incentivou seus filhos nisso? Seja na parte musical, teatral, como que é a busca dessa pequena? O que ela tem consumido nesse momento? Então, ela, pelo fato de estar na fase pré-vestibular, ela precisa ler os livros exigidos pelas universidades que ela pleiteia. Mas ela tem uma professora que eu acho muito legal, que eu acho que não é a professora atual dela, ela teve essa professora, que indicava livros da literatura contemporânea para além dos livros exigidos pelas universidades, mesmo os mais novos. Porque ela tinha essa mente mesmo de você tomar gosto pela literatura como um objeto de formação pessoal, não como uma ferramenta para passar no vestibular. Que eu reconheço que nesse momento é importante para ela, assim como é importante para todos vocês que estão assistindo a gente nessa fase pré-vestibular, pais, mães, irmãos e você estudante, sobretudo. Mas se a gente conseguir dar esse passo além, como essa professora deu, que é entender que a literatura e as artes como um todo são um segmento fundamental para a formação de consciência crítica, de pessoas que pensam a sociedade para além de si mesmas, isso é fundamental e é incrível. Então, para mim, eu nem incentivei tanto os meus filhos nas artes, mas eles conviveram com isso, assim como foi comigo e com o meu pai. Meu pai sempre foi ligado à música, sempre. Então, as minhas memórias mais anteriores da minha infância têm a ver com música. Então, de alguma forma, as dos meus filhos também têm a ver com música, literatura, teatro, cinema, porque isso era parte da nossa casa, sempre foi parte da nossa casa, né? Então, mas voltando para minha caçula, ela acabou de levar o Curtiço para ler, foi de férias para Minas Gerais agora e levou o Curtiço, que tem a ver com o vestibular, mas estava lendo A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, agora, recentemente, que não tem a ver com o vestibular. Então eu só observo feliz e fico quietinho ali, sendo pai feliz. A arte, de certa forma, dá uma dignidade pro ser humano? Daí ela tira também, porque a arte, de alguma forma, ela te veste, mas ela também te desnuda. Talvez seja o espelho mais sincero para você colocar diante de si mesmo, porque a arte ela não tem um compromisso com o artista ou com a pessoa. O compromisso da arte é com ela mesma e com a formação mesmo de uma ambiência social que faça mais sentido, que tenha mais densidade humana, que não seja tão tecnocrática como em cidades como São José dos Campos, por exemplo, que é uma cidade muito industrial e acaba relegando a arte para uma prateleira mais inferior, que é um grande absurdo, né? Então, a arte, ela
te diz quem você é, mas também te diz quem você não é. E isso não é tão legal às vezes, mas é importante para te dar essa noção de si mesmo e de sociedade com mais robustez humana, principalmente. Em quais livros seus eu encontro o Fabrício do jeito que ele é? Quem é o Fabrício nesses livros? Tirando no que você tem que ser escondido, né? Que você é o... Isso aí. Aliás, o fantasma, o escritor tem um mérito fantasma. Você perguntou no início, né? Eu nunca imaginei que eu faria isso na minha vida. Nunca. Só apareceu dentro do ofício de escrever mesmo. Foi engraçado. Foi estranhíssimo, porque os primeiros... Vanessa, eu escrevi alguns livros, e não são poucos, que tem tiragens de 30 mil exemplares, que é uma coisa completamente fora do usual da indústria dos livros no mundo, principalmente no Brasil. Então eu escrevi livros para algumas pessoas que de alguma forma é até bom não assinar muitas vezes, porque para deixar a pessoa livre para cuidar do conteúdo que ela comprou para ela, né? Mas eu nunca imaginei que faria isso e já me assustei com a repercussão de livros que eu escrevi para outras pessoas. Mas não é... Você tá fugindo da minha pergunta. Onde eu te encontro nesses livros? Não deu certo fugindo. É porque, na verdade, eu acho que eu não sei responder mesmo. Não. Você me encontra em todos eles, mas também não me encontra em nenhum deles. Porque é impossível você não colocar algo de si na literatura. Isso não é possível. Mesmo para quem tem um alter ego muito bem definido, né? Mas quem faz só essa autoliteratura, né, autoficção, acho que perde um pouco da possibilidade de divagar mesmo nas mil possibilidades que você tem para escrever a partir da liberdade que a literatura te oferece. Então tem um pouco de mim em todos esses livros, mas nenhum deles é uma biografia de forma nenhuma. Tem técnicas diferentes para você escrever quando você escreve para você mesmo? Você está escrevendo um livro seu ou quando você está escrevendo por encomenda? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque, por exemplo, um livro por encomenda pode ser um livro de um segmento específico. Eu escrevi uma série para o mercado financeiro há um tempo. Foram 11 livros para o mercado financeiro, para uma empresa de investimento muito importante no Brasil. E eram histórias dos mentores do fundador dessa empresa. Então, eu tinha que me concentrar tanto na parte biográfica dos mentores, que era muito legal, mas principalmente na parte técnica que o autor queria trabalhar. Então, é um jeito completamente diferente de escrever literatura em si, né? Então, escrevendo para alguém, eu preciso me adaptar ao ethos dessa pessoa. Eu preciso tirar minha roupa e vestir a roupa dessa pessoa, de alguma forma. E quando eu vou produzir a minha própria literatura, aí eu tenho toda a liberdade do mundo para escrever o que eu acho que eu preciso escrever naquele momento. O que é ótimo, porque sem liberdade não tem literatura, mas terrível, porque é a hora que eu estou de frente comigo mesmo, sem nenhuma mediação. Então é diferente, muito diferente. Como que vem essa inspiração? Então, isso aí para mim, principalmente, Vanessa, é muito diverso. Eu não tenho uma equação para te explicar assim. Para mim, eu tô andando de carro, igual eu ouço as pessoas. Eu respeito, mas eu confesso que eu me divirto um pouco com os processos criativos que as pessoas descrevem. Eu tô aqui no carro, de repente eu recebo uma coisa, eu preciso parar o carro. Seria incrível para mim se eu recebesse alguma coisa, mas eu não recebo nada. Eu preciso trabalhar mesmo. Eu quero escrever crônicas sobre o mundo do futebol e como as características do mundo do futebol impactam na vida cotidiana. Eu preciso pesquisar, vou pesquisar. Vou ler. E depois vou traduzir a minha pesquisa e a minha leitura junto com a minha realidade, o meu olhar na minha literatura. Então, a minha inspiração, particularmente, ela é fruto de um trabalho, só trabalho. E aí a sua profissão vem a calhar com aquele Fabrício lá atrás, o curioso que estava ali atrás dos livros, pensando... Você já fez essa ligação? Nunca. Tá vendo? A minha analista pode ratificar a opinião da Vanessa. Não fiz não, mas tem tudo a ver. Até porque
eu falei que a minha inspiração vem só do trabalho. Não, não é verdade. Vem muito do trabalho, porque esse é o meu ofício, é o que eu faço mesmo, todo dia, o dia todo. Mas os insights, eles vêm da observação mesmo. Eu sou uma pessoa viciada no cotidiano, super atenta às coisas do cotidiano. Eu consigo, é engraçado que é um contrassenso, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Impossível para mim ouvir música e escrever, conversar e estudar. Não é possível. Mas eu consigo, com toda a facilidade do mundo, estar sentado numa mesa com você, ouvindo a conversa dessa mesa aqui, ou vendo a pessoa que bebeu demais ali, ou ouvindo uma briga, ou o pessoal falando de política ali. Todo o cotidiano me interessa. E todo o cotidiano me encanta, até quando ele é chato. Então, você está presente, você realmente vive o presente. Você está ali tão conectado que você consegue captar tudo que está acontecendo. E isso vem da minha formação na teologia, mais do que na literatura. Eu tive professores muito incríveis mesmo, apesar de que hoje, infelizmente, o mundo da religião, sobretudo o mundo evangélico, está um mundo estranho, muito mesclado com discursos de poder e muito misturado com a política partidária, mas eu tive professores muito incríveis, Vanessa, e essa lição da meditação com a atenção plena me fez muito bem na minha formação e é fundamental como ferramenta para mim hoje. Eu nem imaginava, quando eu estava estudando e praticando isso, eu não imaginava o que eu estaria fazendo hoje, né? Mas é muito útil, fundamental. Já que você falou de teologia, eu vou aproveitar e eu tenho que falar, claro, que esse podcast, que esse programa tem o apoio do PNR Educação. O Ismael fez uma colinha aqui pra gente, mas Ismael, não vou seguir isso daqui não. Num dos episódios anteriores, Fabrício, a gente falava sobre o poder de Jesus Cristo no sentido das palavras, no sentido da ética, moral, e aí a gente entrou nessa questão do cristianismo, da importância de se ter uma religião, mas ou um acesso ao sagrado, que isso é importante até para a criação, né? Isso em todos os episódios. Se você não assistiu, assista desde o primeiro que você vai entender o que eu estou falando. E aí veio a calhar, você com a formação de teólogo, em algum momento você entrou naquele negócio, mas e aí? Agora com essa formação, entra em contradição o que você está vivendo com a teologia e com esse mundo real que você até trouxe, né? Hoje, as igrejas e isso e tal, acaba entrando em contradição? Então, na verdade não. Porque contradição seria se eu adotasse para minha vida práticas que vão contradizer ou vão bater de frente com os ensinamentos do Jesus que eu conheci, por exemplo. Então, o que eu vejo é que o mundo está em contradição constante. Na verdade, ele está em choque. O mundo está tá se estabelecendo na lógica dos conflitos, e ainda que isso seja natural, porque o conflito o contraditório é o que faz a gente amadurecer e crescer, eu não estou falando do contraditório, eu estou falando das tensões mesmo, das brigas, usando principalmente o nome do sagrado como bandeira para se convencer, ou para se querer, ou para se desejar alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o sagrado, né? Então, mais uma vez, os professores que eu tive fizeram muita diferença na minha forma de encarar a minha espiritualidade pessoal, a minha ação comunitária, mas principalmente o modo como eu enxergo o sagrado. Porque os cristãos, de modo geral, são muito sectários. Então aquilo que não é cristão não é bom. Aquilo que não tem a ver com Jesus não me leva para o céu. Aquilo que não tem a outorga da equação da salvação da Bíblia cristã me leva para o inferno. E a vida é muito maior do que isso. Então, o Jesus que eu conheci, a religião que me formou e a espiritualidade que me habita, ela é muitíssimo humana. Porque eu acho que talvez não tenha algo tão sagrado quanto o extremo de ser humano mesmo, de se importar com o outro, se dar pelo outro, procurar formas de ser útil no mundo para além de si mesmo. Né? Então, essa espiritualidade encarnada eu encontrei em Jesus, né? Que para além até
da sabedoria ética ou de um tipo de padrão moral, ele é uma pessoa legal pra caramba. Ele é uma pessoa que abraça quem ninguém abraça, que dá lugar à mesa para quem não tem o que comer, que divide aquilo que faz falta para ele, inclusive, porque é melhor menos para dois do que mais para um só. Então, aquilo que eu aprendi com Jesus e em Jesus, e aquilo que se traduz no exercício da minha espiritualidade cotidiana, não entra em contradição, a não ser com as categorias desumanizadoras e más mesmo, e vis do mundo como ele é hoje. Mas isso foi sempre assim. Fé e razão caminham juntas? 100%, precisam caminhar juntas, né? Porque a minha fé, parece a minha fé precisa pensar, mas a minha razão também precisa crer. Não é só a razão que pensa e a fé que crê. Dá para fazer essa intersecção das duas coisas. Porque uma fé bonita, pura, ela não pode ser boba. Ela pode e deve ser inocente, mas não boba. Porque o resultado a gente está vendo, gente que usa a fé para manipular os outros, né? E uma razão destituída dessa compreensão para além da razão em si mesma, ela é meio estéril, ela vai até um determinado ponto, e daquele ponto em diante, se você não tem fé, você para ali, entendeu? Então, eu não tenho nenhum problema com quem não tem fé. Eu entendo e respeito, ainda que eu seja uma pessoa que tem admiração pela fé, principalmente a fé bonita, a fé pura do outro. O que é encontrado na sua biografia, na sua bibliografia? Nossa, agora eu confundi as palavras também, né? Gravando à noite. Na sua bibliografia, Fabrício, o que é encontrado de fé e de cristão aqui? De cristianismo? Olha, de fé tem bastante coisa. De cristianismo, por exemplo, vou abrir esse daqui. Esse aqui é uma antologia, Contos Brutos, lançada pela editora Reformatório, no ano seguinte à pandemia. Então chama Contos Brutos, porque na pandemia a gente experimentou talvez o auge do autoritarismo, porque além de tudo não se podia se reunir para trabalhar ou para gritar o contraditório, por uma questão de saúde pública, né? Mas aqui, por exemplo, o meu conto, não sei onde está, achei, 59. O tema dele é Eu Não Faço Oral. É a história de uma prostituta, uma história de verdade, que foi abusada por um pastor. Então, o cristianismo está aqui, de um jeito absolutamente diferente do que se esperaria. Então, eu não tenho nenhum compromisso moral com o cristianismo em si, em não dizer o que eu vi, o que eu vejo, o que eu acho. Então, aqui tem, naquilo que eu escrevo, pedaços de encantamento mesmo com o Jesus que eu conheço, mas também de encantamento com as expressões de fé de outras religiões, de outras pessoas que me encantaram ao longo da vida, e também tem muita denúncia. O fato do meu pano de fundo ser cristão faz com que a minha literatura resvale, no mínimo, na religião, como o contraditório, e muito na espiritualidade clássica, como algo que é parte do que eu acho que é bom para as pessoas. Você recomenda, enquanto pai e enquanto teólogo, ter uma formação, ter um encaminhamento ligado ao sagrado, a uma religião? Você acha que isso é importante para a formação desses jovens? Vanessa, eu acho que dificilmente você vai fazer uma pergunta tão difícil para mim quanto essa. Nossa, eu achei que fosse a pergunta mais fácil do mundo. É muito difícil. Enquanto pai, o que você... Porque você deu um encaminhamento para os seus filhos, mas eles fazem o que eles querem. Isso, sempre. Mas eles têm um caminho. Tem. É porque eu não consigo, sinceramente, fazer uma conta que chegue num saldo claro para mim. Não consigo entender se a religião ela é um fenômeno histórico.
social e antropológico inquestionável, milenário, inquestionável, né? Agora, o resultado disso eu não consigo aferir sozinho. Precisava de uma mesa aqui com um monte de teóricos da sociologia, da psicologia da religião, da antropologia da religião para te responder isso. A minha experiência é múltipla. Comigo fez muito bem. O saldo para mim é positivo, particularmente, né? Para minha família é positivo. Mas eu vi um sem número de saldos negativos, que a religião dilacerou vidas e famílias e pessoas boas que se transformaram em gente muito má por causa do apego à religião, né? Agora, a formação contemplando a espiritualidade, eu acredito que seja algo muito bom, porque o ser humano ele tem uma semente de transcendência em si. Ainda que você precise resolver isso com o ateísmo, dizendo, eu enterro essa semente, para que dela enterrar a semente é um perigo que vai nascer alguma coisa, né? Mas eu anulo essa semente da minha vida. Ele precisa dizer não é uma coisa natural, né? O natural é você acreditar em algo para além do que se vê, se explica, se pega. E eu acho isso uma coisa muito mais positiva do que negativa. Agora, há um tempinho atrás, você comentou sobre a questão da respiração, da meditação, o quanto fez bem para você, né? Uhum. Então, assim, independente, não tem um caminho religioso ou filosófico, mas você pode viver o seu presente e ficar em conexão com você mesmo, e que é, de certa forma, ter uma conexão com o sagrado, não? Eu acredito que sim, muito. Essa noção de atenção plena, a prática do silêncio para você ouvir não só o seu entorno, mas ouvir a sua subjetividade também. Isso é fundamental. A sociedade hoje ela é polifônica, ela é barulhenta. Isso vai suprimir vozes que são importantes de se ouvir, porque as vozes que estão falando mais alto são as mais perigosas também, né? As vozes que falam sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre transcendência, sobre alteridade, elas são vozes mais sutis. Então, a gente praticar a atenção plena e o silêncio como algo natural dentro de um cotidiano barulhento te ajuda a ouvir a sua própria subjetividade. Isso vai te ajudar a entender vozes menos amplificadas, mas fundamentais para serem entendidas no teu entorno, né? Tem algum livro que você recomende para os jovens a verificarem o que tem ao seu entorno? Olha, eu vou recomendar um livro que pode parecer um absurdo, mas para algo introdutório, assim, nessa compreensão a partir do que a gente está conversando, é um livro chamado Cestas Sagradas, cestas com C, não com S. Porque o autor é o Phil Jackson, que foi o técnico do Chicago Bulls do Michael Jordan, aquele Chicago Bulls vencedor. Então ele era o técnico do Michael Jordan, do Scott Pippen, daquele outro o Dennis Rodman, bravo, briguento. Então como você conseguir transformar várias estrelas controversas num time campeão? Então ele precisou dessas técnicas que ele cultivou também ao longo da vida dele para transformar aquele grupo, aquele emaranhado de estrelas numa constelação, num grupo de fato, né? Então, apesar de parecer um livro de performance, não é. É um livro que fala sobre o modo como ele enxergava as relações, que tinha a ver com a formação dele na espiritualidade, inclusive budista, cristã e budista, e como ele pegou essas ferramentas e transformou em algo que fez sentido para aquele grupo, a ponto dele se tornar o principal grupo da história do basquete. E o que você leu na sua juventude que foi inesquecível? Coisa simples, né? Não vai para esses filósofos românticos. Livro simples, estilo Pequeno Príncipe. É não. Simples, mas profundo, complexo. Mas que livro que você leu na sua juventude que você pode indicar e falar assim, não, esse livro eu acho que todo mundo deveria ler? Eu esqueci o nome da coleção da infância. Você se lembra? Vagalume? Coleção Vagalume. Coleção Vagalume foi a infância de toda pessoa que leu nessa idade. Então eu tenho a memória de várias histórias da coleção Vagalume. O caso da borboleta tíria. Tá faltando uma palavra. O misterioso caso da borboleta tíria.
Um Cadáver Ouve Rádio, Escaravelho do Diabo. Assim, construções de histórias que a gente atribui como simples hoje, mas que faziam a gente mergulhar mesmo na literatura e querer ler o próximo capítulo e ler o próximo livro. Então, acho que o que a coleção Vagalume fez pela nossa geração foi incrível. Eles nunca imaginavam que teria o impacto que teve sobre a gente. Então, eu preciso e quero, ao invés de honrar filósofos incríveis, e que eu li foi muito legal, por recomendação de... Eu tive um professor fundamental na minha vida, que foi o Moraes. Eu estudei no colégio Nossa Senhora Aparecida, onde ele dá aula até hoje, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Moraes tem envolvimento com o Moraes é professor no PNR. Aí, tá vendo? Moraes é professor no PNR, PNR poeta. Tá muitíssimo bem de professor, então. Então, os filósofos eu li a partir do Moraes, que me disse mesmo, lê isso, lê isso, lê isso e lê isso. Com o quê? 13, 14 anos? Isso, 13, 14. Talvez 12. Mas eu sozinho, coleção Vagalume... Eu queria honrar a coleção Vagalume hoje aqui. Você era do turma dos nerds, CDF? Não, nunca fui. Não? Não, adorava jogar bola, jogar vôlei. Eu nunca fui bom, mas sempre fui insistente, até hoje. E quando você era adolescente, assim, você imaginava ser teólogo, escritor? O que você achava que você ia jogar no São Paulo? Eu descobri logo que eu não jogaria no São Paulo, porque na hora de escolher o time eu ia ficando ali pelo antepenúltimo. Falei, não vai acontecer. Sabe que eu tinha um grande sonho quando eu era criança, que era ser lixeiro, que eu até realizei há um tempo atrás, pedindo para eles me deixarem dar uma passeadinha. Não vou falar quem, vou demitir os amigos aí, jogar um lixo e dar uma passeadinha no caminhão. Mas eu não tenho memória que me leve a um grande sonho que não tenha sido o sonho de um menino, assim. Queria ser piloto de avião, gostava muito do futebol, mas sabia que eu nunca jogaria futebol, mas não imaginava que eu seria o que eu sou, ou o que eu fui, ou o que eu serei, mas também não tinha grandes pretensões, assim, marcantes, não. Eu fiz 2 perguntas para o Fabrício que eu estou querendo responder, e, na verdade, eu vou fazer uma associação e quero o seu comentário. Quando falávamos de Jesus, eu lembrei de uma coisa que Jesus falava, deixai vir as minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus, e muita gente leva isso para o lado da ingenuidade, seja bobinho com uma criança, ingênuo com uma criança, né? E quando eu perguntei do livro para você, um dos livros que eu li, que eu acho que todo mundo tem que ler, é O Mundo de Sofia. E eu sempre faço essa associação, porque o pai da Sofia falava para ela assim, você tem que ficar em cima da penugem, do coelho, né? Você tem que perguntar. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se escondendo na penugem, né? E aí eu sempre fiz essa associação com Jesus. Na verdade, assim, você tem que ser como uma criança para você perguntar, para você ser curioso e viver. E aí eu queria que você fizesse essa associação, porque só está na minha cabeça. Você consegue traduzi-la? Não, mas eu acho que você mesma já fez a tradução disso. Você mesma respondeu. Mas, por exemplo, o fato de eu dizer que o meu grande sonho era ser lixeiro, fala sobre como é uma criança. Eu não era bobo, não era bobinho, não era uma coisa de criança. Eu só não tinha na minha cabeça as categorias de monetização da vida. Quanto ganha, o que ele vai ter, o que ele vai conseguir comprar. Eu só olhava para aquilo e via aquilo com a beleza que aquilo me comunicava. Cara, que coisa mais incrível um cara subir no caminhão, não ter cinto de segurança, não ter esse aparato todo que meu pai e minha mãe me enchem o saco. Andar a cidade inteirinha, com os amigos conversando, e ainda pegando as coisas e jogando de qualquer jeito e correndo. Aquilo me encantava. Então a criança, ela se encanta pro que de fato está ali evidente para ela, né? Que tem uma profundidade tremenda. Ela não se encanta com os pormenores daquilo, as irrelevâncias daquilo, que pra gente na vida adulta são fundamentais, infelizmente, que é pensar no que eu vou ter, que tipo de vida eu vou conseguir comprar para mim mesmo, que tipo de vida eu vou demonstrar para a sociedade que eu tenho. A criança não está preocupada com isso. Quando ela chega com salário, né? Ela não quer um milagre de Jesus, ela não quer ficar mais rica, ela só quer ficar perto. Porque a presença de Jesus, para ela, a atraiu de alguma forma. E essa forma é sempre bonita, é sempre encantadora. E produz sempre algo para além daquilo que se vê ali, né? Então, acho que a criança tem essa beleza de não se iludir com besteira. E é bom perguntar? Se é bom perguntar?
Claro que é bom perguntar. É melhor perguntar ou responder? Puxa, eu gosto das duas coisas, sabia? Gosto Perguntar e das duas responder. coisas. Gosto muito de perguntar. Se eu quero saber uma coisa, eu vou perguntar. Aliás, agora a gente tá. Semana que vem é a Flip, né? A Feira Literária Internacional de Paraty. Eu tava me lembrando de uma história da Flip. Há uns anos atrás, teve uma super briga lá na Flip, briga mesmo. Só que foi dentro de restaurante, então era um editor muito importante no cenário da literatura brasileira. E um cara meio paraquedas. E as pessoas estavam super curiosas para saber o que aconteceu, porque foi dentro de um restaurante pequeno. E eu, por acaso, estava esperando para entrar no restaurante do lado. Os acasos da vida. E passou o editor saindo do momento ali do... Não. Eu estava no restaurante do lado um dia depois e esse editor passou. E eu imediatamente levantei de onde eu estava e fui perguntar para ele o que aconteceu. Falei, amigo, como se fosse muito íntimo da pessoa. Zero, nunca te viu. Então, aliás, é um péssimo exemplo, né? Porque isso tem mais a ver com falta de educação do que com curiosidade. Mas eu me lembro que eu ganhei um jantar nesse dia porque eu tive coragem de perguntar. Mas isso é só para te responder que se tiver que perguntar, eu vou perguntar. Eu não vou ficar com a dúvida, não vou morrer com a dúvida. Viva sob a penugem do coelho, tenha coragem de perguntar. Fabrício, você com certeza deve ter se preparado para vir quando o Ismael fez o convite para participar. Aliás, você é o primeiro participante de fora do colégio a participar do PNR Educação. Ah, que alegria. Aliás, eu agradeço. O Ismael é uma pessoa muito querida. É um amigo cujas conversas são sempre gostosas, sempre leves, e eu fiquei super feliz com o convite. E quando eu soube que era você, além de ficar feliz, eu fiquei muito tranquilo em casa. Estou me sentindo na sala de casa na infância. E você veio preparado para quê nesse podcast? O que eu não te perguntei e que você... Não, Vanessa, eu quero falar porque pro bem da educação, da cultura e da arte. Eu acho que uma coisa que talvez seja importante falar para essa faixa etária do PNR é que a gente precisa voltar a querer fazer, estudar aquilo que a gente ama. É lógico, você ouça os seus pais, observe o cenário, a vida como ela está acontecendo, não seja só um bobo desvairado, claro. Mas você abrir mão de escolher estudar aquilo que te chama, sabe? Que você sente uma chama dentro de você, te impelindo aquilo. Ou porque aquilo não dá dinheiro. Até porque o que dá dinheiro? Nada, dá dinheiro? Só pai e mãe. Então, e olha lá. Assim, decida aquilo que você quer fazer e provavelmente você vai fazer por um longo tempo da sua vida, contemplando o amor, a paixão, para além de você mesmo, sabe? O que vai fazer de você um ser humano legal para os outros seres humanos, inclusive? Porque isso vai fazer bem para você mesmo, né? Então, são os alunos agora, os meninos, as meninas, vão ouvir muitas vozes. Eu imagino que difícil fazer uma escolha, principalmente dentro de casa, quando os pais já determinaram o que os filhos querem fazer. O que eu acho um absurdo. Pai e mãe, não façam isso com o seu filho. Não imputem no seu filho a sua frustração ou o sonho que você não realizou. Então, ajude os seus filhos, vocês mesmos, adolescentes, jovens, escolher algo que aqueça o seu coração. Não perca essa oportunidade. Porque senão você vai tentar daqui a 10 anos de novo, já com outra formação, você vai falar, vou fazer aquilo que eu queria e não tive coragem. Então tenha coragem de fazer aquilo que você sente que deseja. O dinheiro só vai ser consequência, né? O salário é só consequência. Então, até porque, em relação ao dinheiro, isso é uma outra, eu ia dizer isso também, acabei deixando, mas você decidir as coisas a partir da categoria de quanto você vai ter, quanto dinheiro você vai ter e daquilo que você vai poder comprar, isso é muito pequeno. Até porque, puxa, eu fiz agora, Vanessa, no início de julho, a gente está em julho de 2026, agora no início de julho de 2026, eu fiz 3 anos de um transplante de medula. Ao longo desse processo, eu perdi muitos amigos pelo caminho, amigos e amigas, que passaram por essa jornada comigo, né? Alguns deles muito jovens.
com 20 e poucos anos. Se esse moço ou se essa moça não tivessem, nesse pequeno pedaço que eles tiveram de vida, feito o que eles amavam, o que teria acontecido com eles, sabe? E assim, por mais que os jovens não tenham essa noção de finitude, e de alguma forma não tem que ter mesmo, né? Porque tem que ser um pouco irresponsável nessa fase, a gente não é senhor do nosso tempo, mesmo, não somos, né? Então, você estabelecer a sua vida a partir do que você pode ter, comprar, daquilo que você vai parecer para as pessoas, é uma perda de tempo e de existência muito grandes. Então, se a gente conseguir minimizar isso aí, colocar só na prateleira da responsabilidade mesmo. Eu quero fazer algo porque eu preciso pagar as contas, preciso criar os meus filhos. Ok, mas quando isso vira o seu alvo principal, você vai gastar bastante coisa que não se compra para comprar aquilo que não tem preço. Não tem como. É uma conta que não vai fechar. Não teria como encerrar melhor. Que até sem palavra agora, Fabrício. Obrigada, viu? Imagina, eu que te agradeço. Uma alegria estar aqui. Dá vontade de ficar um tempão, né? Conversando. Vamos Então marcar um próximo, vamos não? Desligar, a gente continua O diretor conversando. tá ali, ó. Corta. Olha só, esse foi mais um PNR Educação. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, curta, ative o sininho para que no próximo você assista. E ó, semana que vem tem mais PNR Educação. Eu conto com a sua companhia.